Boa noite aos amigos do Instituto Via. Estamos dando início, dentro de mais alguns minutos, a nossa live, que hoje vamos ter a honra de receber o amigo, né, Igor Valença, vice-presidente da FENEALTO, presidente do Sindicato dos CFCs de Pernambuco. É um estado que muito nos orgulha, enquanto Instituto Via, enquanto instituto que defende a tecnologia, fomenta a tecnologia como instrumento essencial para que a gente possa ter segurança, possa ter celeridade, possa definitivamente tratar os nossos candidatos a condutor, tratar os nossos CFCs, tratar os nossos DETRANs com a maior segurança e qualidade. Então essa é a importância da tecnologia voltada para o segmento de formação de condutores. E isso o nosso Instituto Via tem tratado com muito carinho, né? Ele foi criado, ele está no Porto Digital em Recife, e o objetivo do Instituto é fomentar a tecnologia, é mostrar que a tecnologia ela pode verdadeiramente fazer a diferença e provar às pessoas que às vezes não acreditam que esses segmentos que trabalham com trânsito, CFCs, despachantes, fabricantes de placas, estampadores, todos eles têm uma gama muito grande de pessoas sérias, e que aquele percentual de pessoas que muitas vezes tentam andar à margem da seriedade, elas serão simplesmente excluídas, né, por esse processo tecnológico que tem tomado cada dia mais a dianteira, a vanguarda dos nossos processos. Então hoje a gente está aqui para conversar com o nosso amigo Igor Valença, né, sobre o case de sucesso, um modelo de sucesso implantado em Pernambuco, né, com o uso da tecnologia, que tem feito a diferença na vida das pessoas e que tem feito verdadeiramente com que os CFCs tenham se mantido ativos, mesmo nesses 2 anos de pandemia, nesses anos que tantas empresas fecharam, mas o segmento CFC está muito forte, está cada vez mais sério, está cada vez mais qualidade, especialmente com a automação. Então eu vou olhar, acho que o Igor já chegou, já está aqui, eu vou convidar o Igor para estar com a gente aqui nessa noite, para que a gente possa conversar e lembrar a todos vocês que também essa live fica gravada, né? Ela ficará disponível no IGTV do Instituto Via durante todo o tempo, para que possa ser assistida a qualquer momento e tirar suas dúvidas. Aqui o nosso querido amigo. Boa noite, meu amigo Igor Valença. Alegria grande recebê-lo aqui nas redes sociais, né, do Instituto Via, para que a gente possa bater um bom papo essa noite, conversar um pouco sobre tecnologia e formação de condutores, e especialmente conversar contigo sobre esse case, esse modelo de sucesso que você, juntamente com o Detran e com todos os CFCs de Pernambuco, tem implantado, né, com tanto labor, com tanta funcionalidade aí em Pernambuco. Então, primeiramente, eu deixo o Igor aberto para que você possa saudar as pessoas que já estão chegando. Eu estava lembrando que essa live também ela fica gravada, né, para que em outros momentos as pessoas possam acompanhar, conhecer, né, e discutir. E coloco também aqui à disposição aí os comentários, né, o compartilhamento, para que as pessoas possam fazer suas perguntas e interagir com a gente nessa noite. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite a todos. Boa noite, João. Muito obrigado pelas palavras aí, né, iniciais, tá? Queria dar boa noite aí aos presidentes que eu já vi entrando aí, presidente Justino, presidente Alessandro, tá? E aí estou à disposição para falar sobre Pernambuco, falar o que é que a gente tem feito e como a gente tem tentado cada vez mais usar a tecnologia em prol da nossa classe mesmo, né? Porque eu enxergo a tecnologia hoje, todo mundo tem que enxergar isso, na verdade, né, João? A tecnologia ela vem para modificar, ela vem para alterar. Então, se as empresas que ainda existem, não conseguirem evoluir, elas podem ficar para trás, como já aconteceu na história aí, de várias marcas gigantescas, né, acabarem, né, de um dia para outro por causa da tecnologia. Verdade. Ô, Igor, eu quero aproveitar também, como você falou aí, né? E em nome desses, no bom sentido, esses dois monstros dos CFCs do Brasil,
querido Justino e o Alessandro, né, de Minas Gerais, que são pessoas que realmente, a exemplo do amigo, realmente tem feito a diferença na vida dessa categoria no Brasil, com a defesa muito forte, com levanta de bandeiras muito importantes. Então, em nome deles, eu quero saudar a todos os outros presidentes de sindicatos que estejam aqui também entrando, aos donos de CF6 que estão conosco aqui, para que a gente possa começar esse diálogo bem bacana e de uma forma bem tranquila. Ô Igor, me diga uma coisa, como é que está em Pernambuco o processo de automação do Detran, tá? Com relação ao CF6, quais são as aberturas que vocês já tiveram, que o Detran proporcionou, né? No Detran nós temos grandes amigos de Pernambuco, que realmente fazem a diferença, defendem a bandeira do CF6, mas como é que está nesse momento, especialmente de pandemia, um momento que a gente teve em 2020, uma dificuldade muito grande, quando a gente começou a achar que ia respirar, aí lá vem a segunda, terceira onda, e mais uma vez, esse fantasma que paira sobre as empresas e não podia ser diferente, né? Sobre o CF6, ele o tempo todo fica pairando esse fantasma, vai parar Detran, não vai parar Detran, parando Detran, param as aulas também, e isso desaquece o mercado, né? Tantas pessoas precisando de tirar sua habilitação. Então, como é que está aí? Eu queria ver a tua avaliação desse momento. Vamos agora tratar do caso Pernambuco. Como é que está a sua visão Pernambuco hoje com relação a esse processo de automação, o que já foi feito e o que está para avançar, que vai definitivamente selar para que os CF6 continuem o seu trabalho e não tenha solução de continuidade. Boa noite, João. O Detran de Pernambuco, a gente teve a sorte, né? Você já foi do Denatran, você sabe o quanto o Detran de Pernambuco sempre foi do lado da informática, né? Então, o atendimento ao público aqui já estava muito informatizado, tá? A gente aqui tem pouquíssimos despachantes, porque é tão fácil um CFC, o usuário, agendar um atendimento, ir a um shopping, ir a uma loja e ser atendido por causa da tecnologia. Há anos já que a gente já vem fazendo isso, tudo por senha. O usuário em Pernambuco, ele vai para o shopping, ele ia para o shopping, ganhava uma senha eletrônica, ficava passeando, e quando ele fosse ser chamado, ele ia para o Detran lá e ia ser atendido, né? Isso foi um case de sucesso que começou aí nos anos 2000, né? E, assim, o Detran sempre teve muita visão para essa parte de atendimento e atender melhor o usuário, né? A pandemia chegou e, de certa forma, mudou tudo isso, né? Tudo que o Detran construiu daqui, de forma de agregar grandes centros, shoppings, centro da moda, essas coisas, nesse momento agora os shoppings estão restritos, né, a movimentação restrita. Então, o Detran está começando a se inteirar, né, está começando a ver a possibilidade. Eles já enxergaram, eles já viram a necessidade de haver essas mudanças. Porém, o funcionarismo público ainda tem esse poder na mão de dizer, não, precisa de um carimbo meu, para abrir um Renasce tem que ter um conforme original meu do RG. E hoje em dia a tecnologia está aí. Você abre uma conta, né, em vários bancos que tiram uma foto do seu CNH, mostra que você é vivo, mexe o olho para lá, mexe para cá e funciona. Então a gente está no processo de mudanças, né? Nós temos solicitações. Fizemos em 2020 um grupo de trabalho, como a 789 solicita. Então, foi portariado o grupo de trabalho, foi feita uma equipe de estudos, e aí nós já apresentamos o trabalho ao presidente, né, para que o Renasce possa ser aberto pelas autoescolas, para que a gente possa fazer a prova, né, remota, né, para que a gente possa voltar a atender como nós atendíamos. Não falta aluno, a verdade é essa, não falta aluno, porque a habilitação é, na verdade, uma oportunidade que a pessoa tem para voltar ao emprego. Até os desempregados querem virar o Uber, querem ter uma outra renda, querem ser entregador. Então, assim, o mercado de CNH sempre existe um aquecimento. Porém, a gente fica restrito a depender do carimbo, depender da abertura de um Renasce, de um funcionário público. Então, essa mentalidade, os Detrans estão mudando, tá? Os gestores já mudaram, mas a gente precisa também mudar a mentalidade do funcionário público.
né? Então, o Detran hoje trabalha numa escala, alguns na escala de 50%, um dia sim, um dia não, outros de 30%, um dia sim, 2 dias não. E como a empresa privada pode viver assim? Nós somos serviço público delegado, né? Então, eu dependo do Detran. Ninguém se matricula antes de ir passar pelo Detran. Tá? Então, a gente está buscando esse entendimento para que também no processo de habilitação, João, se o aluno é atendido por mim, se eu faço a foto, se eu marco os exames, mas ele não faz a prova, eu vou ter uma represa na prova. Se destravar a prova, eu vou ter uma represa nas aulas. E assim vai. Então, a gente tem que ver todo o processo de habilitação. A gente tem que ver as 3 etapas, né? O agendamento médico, o agendamento psicológico, a gente tem que ver a abertura do serviço, a gente tem que ver prova teórica, curso teórico. Então, na verdade, não adianta resolver um gargalo. É um projeto que a gente está trabalhando aí já há 5 meses no Detran, acabou em dezembro o nosso grupo de trabalho, e a gente vem trabalhando porque, na verdade, envolve todas as áreas, né? Psicomédica, de engenharia de tráfego, né? Do pátio de exames, prova teórica. Então, é uma coisa que é uma mudança que precisa ser feita, mas não é uma mudança simples. Não é você apagar e acender uma luz. É toda uma mudança de uma nova estrutura, como você falou. As empresas que não enxergarem, não virem, né? Não ver que precisa mudar, que precisa da tecnologia, de tudo que a gente pode fazer hoje pelo celular ou pela internet, ela vai ficar realmente para trás, vai ficar fadada à falência. Eu tive até a oportunidade, você acompanhou, acho que foi em 2019, né? De andar em diversos estados fazendo uma palestra pelo Estudo Via. E a gente naquela época já falava sobre isso, né, Igor? As empresas que não entenderem que a tecnologia é uma grande parceira, né? Os Detrans que não entenderem que o CFC é um grande parceiro, eles vão ficando para trás. Eles vão criando realmente gargalos de atendimento ao seu público usuário desnecessários, né? Totalmente desnecessários. Eu acho que hoje a tecnologia, você citou um exemplo, você foi muito feliz. Até porque eu fiz isso para minha filha. Alguns meses atrás, eu estava aqui à noite, e minha filha falando que queria começar a usar o dinheiro, eu digo, vou abrir uma conta para você. E fui num desses bancos digitais, inacreditavelmente, né? Eu não esperava que era tão fácil, né? Eu fiz toda a autenticação dela, fiz a minha autenticação como responsável, e naquele mesmo momento a conta estava aberta, né? Depois chegou ele confirmando a questão de as senhas, tudo. Quer dizer, fantástico, com total segurança. Então não tem sentido que os Detrans hoje eles não consigam entender, né, que o grande parceiro dele, o braço dele, é o CFC. O CFC ele precisa participar do processo, desde a abertura do processo até o fechamento e emissão da carteira, né? E cabe ao Detran a sua função fundamental, que é de auditar. Aí sim, ele com o seu contingente, que hoje é muito pequeno, a grande dificuldade que os Detrans têm hoje, eu ainda sou oriundo do Detran, sou ainda, não sou aposentado, sou do Detran ainda. Então eu vejo que a grande dificuldade que nós temos é o engessamento em fazer concursos, em contratar gente, né? Quando a gente coloca cargos comissionados, pessoas que são passageiras, que elas podem estar hoje, não estar amanhã, né? Então o Detran precisa entender isso. E o CFC não, ele é perene, né? Os bons CFCs, há quanto tempo, Igor, você escuta falar que vai fechar CFC? Há quanto tempo? E os bons não fecham, né? Por quê? Porque eu vou citar um exemplo meu. Eu jamais, a minha filha hoje tem 12 anos, eu jamais, ao fazer 18, eu vou ensiná-la, né? Eu tendo uma escola de formação qualificada, habilitada para isso, eu jamais faria isso. Então, eu acredito que o CFC precisa entender isso. Eu conversei na última live com o presidente da FENEALTO, né, Magnelson, e eu cobrando a ele também essa questão de que é necessário de que a FENEALTO ela leve esse clamor, ela leve essa situação para os Denatran, solicite junto ao CONTRAN, para que a gente consiga, e isso aí foi uma luta minha, enquanto em Brasília, unificar esse processo. Não tem sentido que cada estado faça de uma forma, né? E cada estado tem um tipo de confiança a bel prazer de quem é o diretor de plantão do Detran, né? A gente precisa unificar. E aí, eu quero mais uma pergunta que eu quero te fazer, Igor, é como é que está esse modelo de Pernambuco, que é que você tem levado essa luta para a FENEALTO, que inclusive a FENEALTO participa agora, né, da reunião da ND, eu vi da programação, ela estará presente mais uma vez, mostrando a força de vocês da federação ao lado dos Detrans. Então, como é que você tem visto, o que é que você tem dado esforço, né, para que a nível nacional a gente consiga realmente ter esse reconhecimento, que naturalmente, sendo reconhecido no nacional, isso vai refletir nos Detrans estaduais?
Nosso trabalho aqui é mostrar tanto ao governo como ao Detran que o Detran pode ter 250 postos, né, em 250 cidades. Ou seja, a centralização do Detran acabou. Né, ele tem que enxergar isso. Ele tem que enxergar que agora ninguém quer mais tumulto, ninguém quer mais ser atendido. Então, o que acontece? As carteiras estão suspensas, a renovação por tempo determinado. Motoristas com pontos para estarem com a carteira suspensas, curso para reciclagem para fazer, ou seja, pessoas que precisam passar por um processo de reeducação estão sendo beneficiados porque o Detran não tem estrutura nem perna para atender. Né? Então, na verdade, nós temos estrutura. Né? A estrutura está aí. Né? Nós fomos muito marginalizados, João. Né? Eu tinha vergonha de dizer que eu era dono de autoescola. Tá? Quando as pessoas falavam assim, você trabalha porque eu sou empresário. Eu tinha vergonha. Tá? E hoje em dia eu falo com orgulho, eu sou proprietário de autoescola. Porque hoje em dia a transparência com que as autoescolas de Pernambuco trabalham, passando para o cidadão que realmente não são mais balcão de negócios, e sim as aulas são dadas, todas filmadas, o aluno acessa remotamente o material, vê suas aulas no aplicativo, pode passar para o pai, né, ou para a mãe, ou seja, a credibilidade que nós ganhamos com o advento da tecnologia fez com que o proprietário tivesse orgulho de dizer, não, eu sou dono de autoescola, porque a gente parou de vender facilidades. Nós começamos a cumprir o código, nós começamos a cumprir. Com essa mudança que vem de 6, 7 anos para cá, nós ganhamos muitas maiores responsabilidades. E o Detran tem confiado mais na gente. Ele olha assim e fala, não é... Veja, eram 320 autoescolas em Pernambuco, quando a gente começou esse processo. Ou seja, 70 autoescolas fecharam. Tá? São pessoas que não se adaptaram, são pessoas que não queriam ministrar aula, queriam vender processos, queriam a facilidade de ter a autoescola na mão para o aluno assinar que teve as aulas e assim ia para frente. Né? Então, a gente hoje em dia em Pernambuco, a gente tem tudo automatizado, tudo protocolado, tudo filmado, tudo gravado. Isso faz com que a gente ganhe, isso faz com que a gente ganhe. Não só do órgão, do Ministério Público, já fui chamado do Ministério Público e falava, mas a habilitação custava R$ 500, presidente. Por que agora custa 2.000? Eu disse, não mudou nada, não aumentou nada. Nós estamos cumprindo a carga horária. Antes não se fazia. Hoje a gente é obrigado a fazer. Né? Alguns CFCs entendem como sócios. A gente fala, eita, mais um sócio para a gente dividir nossas despesas. Mas quanto era um curso teórico em Pernambuco antes de ter o monitoramento? Né? Era dado de graça, João. Entendeu? O curso, muitas vezes, era um DVD colocado e os alunos perdidos lá na sala de aula. Então, hoje em dia, eu tenho um preço de R$ 340, onde eu vou pagar R$ 19 por aluno de monitoramento, de 45 horas aulas, e aí eu tenho a certeza de que o aluno que teve reconhecimento facial, que está a filmagem, que conta quantas pessoas tem na sala de aula. Então, assim, a sociedade pernambucana já começou a mudar o pensamento, dizer assim, antigamente eles falavam assim, vamos aprender a dirigir, que a autoescola está mais barato. Hoje em dia é assim, não adianta a gente fazer mais nada, porque eu vou ter que comprar as aulas. Então, para que o pai perder tempo com o filho? Para que fazer isso? E isso fez com que nós, autoescolas, pudéssemos investir. Não é? Então, o ganho em material, hoje em dia todos os carros de Pernambuco têm ar-condicionado, todos os carros com direção hidráulica. Então, assim, o ganho que você vê da frota de Pernambuco, que realmente é o preço pago justo, já que você paga o preço justo, ele vai dizer, não, eu quero um carro com ar-condicionado, eu quero um carro com direção hidráulica. Então, na hora que se paga pelo serviço, só tem uma maneira de ficar vivo no mercado. É você prestar o serviço. E na hora que presta serviço, não tem mais desconto de facilidades, né? Aí o aluno vai dizer, não, eu vou naquela autoescola porque lá tem ar-condicionado. Eu vou lá porque aquela outra ali, os carros são com direção hidráulica. Quando você vende preço, né? Aí você vende facilidade. Então isso mudou. Então o Detran já enxergou isso. Né? A gente tem um trabalho de 7 anos junto aí, fazendo junto com essa diretoria, junto com o governo do Estado. Então, nós estamos cada vez mais mostrando que nós não só habilitação, nós podemos imprimir hoje em dia um CRLV, que é uma folha, não é mais aquele papel moeda. Então, na verdade, a gente nós podemos facilitar a vida do usuário que não tem internet, não sabe mexer no site. Ou seja, o CFC hoje em dia, ele não quer mais só vender a habilitação. A gente quer ser uma mini Ciretran, vamos dizer assim, em 250 pontos, onde a gente possa atender
todos os usuários. Isso depende, sim, de uma parceria com o governo, uma parceria com o Detran e da credibilidade que você, a sua empresa vai ter junto ao órgão, né? Cada vez mais, João, quem quiser fraudar, o presidente chegou para mim e fez assim, Igor, você confia 100% que não vai ter fraude? Eu digo, não, presidente, vai ter fraude. Vai ter fraude, como já tem hoje também aí, processo sendo aberto de dublê, que chama dublê, né? Um pelo outro. Mas a gente tem como prender, tá tudo filmado, tá tudo gravado, e aí só abre o processo e manda prender. Ou seja, a gente precisa não tampar o sol com a peneira. Não adianta, não adianta. A prova, Igor, a prova teórica no CFC é perigosa? É. É 100% segura? Não. Como também não é no Detran, entendeu? Mas nós temos que dar subsídio, nós temos que dar ferramentas para que a fiscalização exista e para que as pessoas erradas paguem, mas que os certos, que somos nós que a maioria queremos trabalhar, possamos desenvolver esse trabalho e oferecer isso à sociedade, entendeu? Então nós estamos mostrando ao Detran, não só Pernambuco, mas esse trabalho vem da federação, não é? Vem do tempo de Justino, vem do tempo de Wagner, vem do tempo de Magnelson agora, está mostrando que o CFC mudaram, está mostrando. Antigamente você contratava instrutor que nem precisava ter carteira de trabalho. Hoje em dia o sistema já é interligado um com o outro, já vai para lá e você não tem que ter carteira assinada, tem que estar na RAIS. Ou seja, cada vez mais a informalidade vai acabar, entendeu? E isso faz com que nossas empresas ganhem credibilidade junto à sociedade. Ganhem credibilidade. O usuário diz, eu vou numa autoescola e posso pagar o IPVA porque vai sair meu documento. Então, antigamente você não ia, você via, eu vou pagar a autoescola. Era melhor pagar um despachante. O despachante tinha mais credibilidade do que a gente. Né? Então, a gente está trabalhando isso junto com a federação, junto com o trabalho magnífico, né, de Magnelson, em Brasília, tá? Para mostrar não só a Pernambuco, mas para mostrar para todo o Brasil que os CFCs podem e devem ser um braço, né, do Detran em todos os estados. Perfeito. Inclusive, uma coisa que sempre me incomodou muito, e eu coloquei isso várias vezes, e tão logo o Instituto Via começou as suas atividades, veio a pandemia, parou e agora voltamos à atividade. Eu, essa semana, já tive uma reunião com o setor de estatística do departamento da UFPB, né? E nós estamos encomendando para ele uma pesquisa sobre todos os custos do CFC. Porque nesse processo sempre me incomodou o CFC ser o vilão, né? Você pega um preço de R$2.000 e você coloca isso nas costas do CFC, como se ele fosse um vilão. E, na verdade, você tem ali custos de impostos, você tem custo de material do carro, você tem custo do carro, você tem custos de taxas de Detran, você tem custos altíssimos e o CFC fica apenas com o seu lucro, né? Só que isso é mal vendido para a população, né? Então, eu até, inclusive, disse isso ao presidente Magnelson, que o Instituto Via resolveu tomar essa iniciativa, né? Fazer esse trabalho, esmiuçar realmente os custos e levantar essa bandeira de divulgar isso, né? A gente não quer nada mais do que divulgar, né? De mostrar realmente à população do Brasil onde está o custo de cada coisa, né? Onde cada um faz o seu papel, né? E por quanto o CFC faz o seu grande papel de formação de condutores. Então, a gente precisa realmente, você está corretíssimo. Por isso que eu defendo, Igor, essa situação que eu falei do Detran ele ser mínimo, né? Então, o Detran ele precisa realmente colocar os braços. Quais são os braços? Os CFCs, os despachantes, os estampadores sérios, todo esse pessoal, para que ele possa fazer o seu trabalho e aí o Detran, com o seu mínimo, possa fazer uma auditoria. Porque você foi muito claro. Hoje, o que nós não tínhamos antes, hoje eu tenho condição, Igor, de chegar no teu CFC e fazer uma devassa. Né? Eu tenho condições tecnológicas de poder ver cada passo que você deu dentro do CFC e até a relação com o Detran. Até as provas, seja teórica, seja prática, seja o cadastro. Então, hoje, o sistema realmente é todo monitorado. Hoje, ele deu muito mais condições para que o Detran possa auditar, possa acompanhar e realmente ter um parceiro de valor. Né? Você disse muito bem, jamais, lamentavelmente, no Brasil, em qualquer segmento, nós vamos garantir zero de corrupção. Não é só esse CFC, não. É qualquer segmento, é juízes, é promotores, é desembargadores, polícia, né? Os colegas dos GETRANs, jamais nós vamos garantir. Agora, cada vez mais, nós precisamos de ter mecanismo para que a gente detecte. Né?
extirpe, coloque para fora essas pessoas que estão maculando, né, a imagem daquele que quer trabalhar, daquele que quer fazer a diferença, daquele que tem feito a diferença. Né? Porque nós precisamos, Exatamente. verdadeiramente, eu estava falando com o Magnel, eu acho um absurdo, a cada ano que a gente passa, essa nossa luta para diminuir os índices de acidentes, e ele se mantém. Né? Você hoje tem aí a pandemia que está matando, né, muita gente, mas ela é sazonal. Se Deus quiser, daqui a um ano ou dois, ela vai acabar, ela vai embora. E o acidente de trânsito é 1.350.000 todo ano no mundo matando. Né? A cada ano. E a gente não tem tomado verdadeiramente medidas. E eu acho que, com o segmento do CFC, como você falou no início da sua fala, eu acho que medidas foram tomadas. Né? Antigamente, eu como Detran, eu digo muito, né? A gente brincava de que o CFC estava ensinando e o CFC brincava de ensinar. Por quê? Porque não tinha nenhuma fiscalização. O cara chegava ali e fazia aula. Ah, não quer fazer aula? Não, então pague e vá lá para o Detran e se vire. Hoje não. Hoje você disse bem. O pai hoje, que ele pagar o CFC e não exigir que o aluno realmente estude, porque ele vai ter que estar lá. Ele vai ter que estar na sala de aula. Ele vai ter que cumprir toda a carga horária. Né? Ele vai ter que fazer todo o papel dele. Então, é muito melhor se ele está ali, né, como antigamente, que a Bahia, aí ia dar uma voltinha, saía. Hoje não. Como ele é monitorado, a cabeça é contada, quantos estão na sala de aula, então ele vai ter que estar. Então é muito melhor ele aprender e a gente qualifica. E aí sim, a gente tem condutores que vão contribuir, aí sim, decisivamente, para a diminuição dos índices de acidentabilidade no trânsito. Então, assim, eu fico muito feliz em ver, né, que Pernambuco está dando esse exemplo. Eu quero que Pernambuco seja realmente um exemplo para o Brasil. Né? A gente sabe que vários estados têm trabalhos lindos e maravilhosos. Estou falando de Pernambuco, nós, né, escolhemos Pernambuco para hoje bater esse papo aqui. Né? Deixo, inclusive, aqui já aproveitando o convite para esse meu amigo, esse guerreiro Alessandro, para a gente marcar um dia para a gente falar um pouquinho do Sudeste, falar um pouquinho, né, das coisas boas que você fez. Cecinho do Rio Grande do Sul também está presente aí. O Rio Grande do Sul tem um case altamente produtivo, né, entre a parceria CFC e Detran. Muito difícil você fazer o que eles fizeram, mas tem como a gente evoluir bastante. Sabe por quê? Porque o Detran do Rio Grande do Sul, há muitos anos, ele teve essa mentalidade. Eles começaram assim, né? Eles começaram assim. Eles já começaram certo. A gente começou de outra maneira e aí estamos corrigindo durante o tempo. Né? Eles fizeram João, é engraçado. Jogaram os tentáculos e ficaram no meio, fazendo o papel deles. É engraçado, as pessoas me procuram, né? As pessoas me procuram, ligam para mim e falam assim: Igor, estão querendo colocar telemetria de moto aqui no meu estado, eu sei que você é vice-presidente, o que é que você fala? Então, assim, eu ainda estranho quando a pessoa não quer transparência na sua empresa, entendeu? Então, chegava lá o Detran e o Detran dizia assim, fiscal, o aluno disse que não teve a aula, você não deu a aula, e a gente estava culpado. Hoje em dia eu abro um sistema, mostro o GPS, aula a aula, minuto a minuto, foto a foto. E como é que uma pessoa ainda não quer isso? Né? Agora, isso não tem como não vir, né, com um custo, isso tem um custo. Então, a minha preocupação primeira em Pernambuco foi, primeiro, veja, eu sou a favor de tudo que vier para transparência e para dar credibilidade. Agora eu preciso do suporte do Detran para que a gente consiga cobrar o preço justo. Né? Porque senão fica eu vou tirar daqui, vou tirar dali, e o CFC tem essa mentalidade de sempre dar o desconto. Né? Você compra tudo hoje em dia, tudo você compra na internet. E é em 3 vezes. Se for em 6 ou 10 ou 12, tem juros. Mas na autoescola não. Na autoescola é 12 vezes sem juros, parcela a taxa do Detran, dá um brinde para o aluno. Ou seja, a mentalidade do proprietário de autoescola tem que mudar. Isso eu não vou conseguir mudar na minha gestão de presidente. Entendeu? Eu estou fazendo o máximo que eu posso. Mas vem gerações mais novas do que eu, não é? Com pensamentos iguais. Tá? Então eu vejo aqui em Recife grandes empresários que já deixaram os filhos tomar conta. Tá? E aí o filho tem essa mentalidade, tem essa visão, tá? De inovação. Porque você, João, tem uma empresa, eu digo assim, imagine você dono de uma padaria, tá? Entra quem quer na padaria. No meu CFC, entra porque é obrigado. Então a gente tem que agradecer isso. Só vai comprar lá. Hoje em dia o cara pode comprar pão no mercado, na padaria, aonde quem quiser vende pão.
Mas não, só quem pode vender habilitação é o CFC. Então, nós temos isso que o CFC tem que observar. Segundo, imagine que ele só tivesse padaria que vendesse pão, mas o cara pudesse entrar comprar 5, 10 pães. Não, na minha padaria, que ele só pode comprar a mim, tem que sair com 20 pães, tem que sair com 45 pães. Então, veja, nós cumprimos lei. A lei é 45 aulas teóricas e 20 práticas. Então, o CFC tem que entender, certo? Que não tem flexibilização, não tem arrumadinho, tá? Então, é vender o real, tá? Eu vejo alguns estados, que eu não vou citar nome nunca, porque aqui já foi assim, aonde você tira a carteira de carro e ganha a carteira de moto. Mas por que você ganha moto? Qual é a lógica que você vai ganhar uma carteira de moto? Você vai gastar com mais instrutor, com mais combustível, você vai estar fraudando algum sistema para poder beneficiar o aluno, e o aluno não está pagando nada mais por isso. A verdade é essa. Né? Aí, essa sua frase falou, o Detran finge que fiscaliza, eu finjo que ensino e o usuário finge que aprende. Né? E essa mentalidade mudou, o usuário quer sair habilitado. Mas mudou quando? Mudou quando ele pagou pelo preço. Porque quando o usuário não paga, ele não reclama. Quando o usuário não paga, ele não reclama. Ele não paguei, então tá bom para mim. Agora, quando ele paga, se seu ar-condicionado não estiver dando 22 graus dentro do carro, 20 graus, você sim aí, isso aqui é muito frio, viu, sim. 22 graus aqui em Recife é muito frio. Para você não é não, mas aqui é. Se não tiver com 22 graus dentro do carro, o aluno vai reclamar. Com certeza. E com certeza ele deve reclamar. Quando eu comecei, João, a implantar aqui, eu tive muita resistência, mas foi muita resistência, não foi pouca. Né? E eu ia cidade a cidade, em polos, fazendo reuniões com os CFCs e dizia a ele, pessoal, não acreditem que a gente vai sobreviver com um carro e um instrutor. Há 40 anos vocês dão aula assim, isso vai ter que mudar. A gente precisa mudar para ter credibilidade. Né? Eu uso sempre uma informação que eu falo, veja, todo mundo conhece a Blockbuster, locadora. Todo mundo locou vídeo. Né? Todo mundo teve uma locadora. Então, você dizer que na sua cidade tinha um Blockbuster, era você dizer que a sua cidade era grande, porque tinha uma locadora americana dessa. E era fila para você alugar um filme. Era fila para você alugar um filme. Você deixava seu nome lá, olha, eu quero aquele filme lá da DiCaprio, chega quarta-feira. Então, você ficava aquela fila de espera para pegar. E era mundial, né? E aí montaram a Netflix, né? Que, na verdade, nada mais era do que um site de venda de filme. Netflix significa filme na internet. Mas não é filme extreme. Não é esses filmes que a gente está vendo hoje. Era o mesmo filme que a Blockbuster tinha, certo? Só que em DVD sendo locado. Tá? E começaram a fazer costinha nessa empresa gigantesca. Os meninos novinhos que montaram um site que fazia entrega. Você locava pela internet e ele fazia entrega do mesmo DVD que a Blockbuster vendia lá, ou locava, que a pessoa tinha que ir lá que assinar. Né? Só que a Netflix começou assim. E começou a fazer um arranhãozinho na empresa gigantesca. E a Blockbuster podia comprar a Netflix, que era somente uma venda, né, de site pela venda de filmes, de DVD, entregas para você assistir e depois você devolvia. Mas ela fazia em casa. Né? E eles não acreditaram. Não, vou gastar dinheiro com essa empresa, não. Mas já estava crescendo a Netflix. E a Netflix, além de inovar, ela continuou avançando. Né? Então ela viu que podia botar esses filmes na rede. Na hora que ela botou esses filmes na rede, ou seja, e cobrou uma assinatura, quebrou. Né? Ou seja, você só tem uma Blockbuster hoje aberta, porque o proprietário quer mantê-la aberta para ser ponto de turístico. Entendeu? Então você vê. Então veja, se nós não fizermos isso, vai vir um aplicativo, vai vir uma coisa com mais transparência, vai vir carros automatizados e a gente precisa estar com essa evolução. A gente precisa de carro automático nas autoescolas. Como é que o Denatran ainda tem uma norma que carro tem que ser mecânico? Na minha autoescola eu tiro a habilitação, João, e o pai diz, olha, mas dê 2 aulas a mais para minha filha, porque o carro que eu comprei dela é automático. Tá entendendo? Então, assim, não pode ter 27 códigos. Carro automático. Carro automático hoje não é mais carro automático, hoje já é normal, entendeu? Então eu sempre mostro, João, empresas que faliram e tiveram que se reinventar. Né? Meu avô me levava em barbearia para ele fazer a barba, certo? E o que quebrou a barbearia foi uma Gillette.
O cara que gosta de Gillette, fala, espera aí, rapaz, eu faço em casa. Desculpa até que eu não fiz nem a barba hoje, né? Mas a gente faz em casa. Então, para que você ir no barbeiro? Então, veja, uma pecinha criada que quebrou um segmento Segmento todo, todo. né? Um negócio que custa R$ 5. Aí o que é que as barbearias fizeram? Tiveram que se reinventar. Ah, eu vou botar jogo de futebol, eu vou botar uma mesa de sinuca, eu vou botar uma cerveja. Então o cara não vai lá só porque quer fazer a barba. Ele vai na barbearia hoje em dia porque ele quer tomar uma cerveja, ele quer ver um jogo, ele quer jogar uma sinuca. Ou seja, agrega valor a tudo isso. Inclusive, Igor, com essa agregar valor, ficou até mais caro. E as pessoas vão, Exatamente. né? Muito mais Como é um caro. valor justo, Muito né? mais caro. Que ele oferece, o ambiente que ele oferece, como valor justo, e as pessoas vão por prazer, não vão mais por obrigação. Né? É, O nosso Ailton muito Santos mais está caro. colocando uma coisa interessante, que isso demonstra o trabalho que ainda vamos ter pela frente. Ele diz assim: houve um deputado que chamou o processo de habilitação de máfia das autoescolas. Ou seja, nós precisamos realmente disseminar. Isso mostra o nível de político que nós temos. Um cara que fala antes de se informar, antes de conhecer o segmento, antes de conhecer a história desse segmento. Né? Então ele já bota para fora, que é uma máfia das autoescolas, sem ter o menor conhecimento. Então esse é o nosso grande desafio. Esse é o grande Se a desafio gente que pegar o você... CPF dele, João, se a gente pegar o CPF dele, do estado que ele foi, e for atrás de algum processo, ele foi algum beneficiado dessa máfia. Por isso que É ele está verdade. falando de máfia de autoescola. Não é? Verdade. Quando a pessoa vem falar assim, é porque ele precisou, ele fez alguma coisa e ele acha que todo mundo está se fazendo isso. Não é? Então, assim, o Denatran está enxergando, o Detran estão vendo, não é? Que a tecnologia traz transparência, traz credibilidade. Eu digo assim, hoje em dia minha empresa tem credibilidade porque eu tenho todas as aulas e eu posso mostrar a quem quiser durante 5 anos gravadas. Entendeu? O aluno chegar e falar, eu não treinei rampa, e eu mostrar que no percurso o meu instrutor treinou rampa com ele sim. Tá entendendo? Então, a culpa sempre é da empresa. Mas com ferramentas certas, a gente consegue mostrar que não é bem assim. É isso que acontece. Eu queria aproveitar, Igor, aqui e já nos acompanhou da primeira live. Eu queria saudar aqui a presença do Everaldo Alves, né? Que é o nosso coordenador de educação de trânsito lá do Denatran, que tem feito um trabalho importantíssimo. E ele aproveita aqui o nosso fórum para avisar que está aberta a tomada de subsídios para a formação de condutor lá na plataforma Participa Brasil. É importante, eu tenho dito isso, é fundamental que os CFCs participem desse processo. Né? O Denatran e o Contran têm adotado essa transparência, têm colocado publicamente, né, a tomada de subsídio para que todo mundo possa opinar. A FENELTO tem opinado com muita força, tem trabalhado, mas os próprios CFCs que tenham ideias, que queiram solidificar esse processo, é importante que todos vocês possam ir lá na plataforma Participa Brasil e possam contribuir com essa tomada de subsídios. Eu queria aproveitar, eu não conheço pessoalmente, mas saudar e parabenizar o amigo Everaldo Alves pelo grande trabalho que está fazendo lá do Frederico, lá no Denatran. E realmente tem sido uma mudança muito importante esse novo momento. Inclusive a 14071 trouxe isso, né? A obrigatoriedade de audiências públicas para todas as resoluções. Então acho que é um momento assim de realmente participação democrática, né, de todos os CFCs. E é muito importante isso, pessoal. Estou colocando aqui que tem muitos CFCs aqui. Vocês têm os seus presidentes, vocês têm os seus sindicatos, mas não se omitam se não quiserem encaminhar para eles e participar da tomada do subsídio. Tá? A plataforma lá Brasil, vá lá e faça a sua participação. Ideal encaminhar para o Igor para que ele possa consolidar isso, mas é participação popular mesmo. Então, eu saúdo. Queria dar boa noite a Everaldo também aí. Queria dar boa noite a ele também. Conheço pessoalmente, já participando de reuniões com a FENEALTO. Né? E, assim, parabenizar a postura do Denatran. Né? A quantidade de acessos que eles dão para que a gente tenha a troca, o feedback, né, com eles, e também o que eles estão fazendo, de escutar todos os órgãos, toda a sociedade, institutos, Honda, fabricantes, ou seja, a gente precisa realmente ver qual é o melhor modelo. Não adianta a gente chegar e achar que é os Estados Unidos. Não adianta. Isso é utopia, mas a gente precisa mudar, a gente precisa partir para uma coisa melhor, né? E aí eu queria agradecer
a Everaldo, a toda a abertura que ele dá à Fenalto, né? A toda a transparência que ele dá com o que está acontecendo. A gente sabe que vem mudanças, a gente precisa dessas mudanças, mas a gente precisa também defender nossas empresas, né? Nós precisamos defender o que nós temos até agora, que é a formação. Cecim falou agora, tem muitas mortes com os CF6, e sem os CF6, a morte é muito maior, né? Boa noite aí ao nosso presidente arretado, Claudio Honor da Paraíba, né? Que entrou aí agora. Grande abraço, Participei com uma live, uma reunião, foi uma assembleia, na verdade, com os CFC da Paraíba, e aí tinha cada um cabas machos danado, brigando, gritando, e a gente mostrando a ele, né, que o que está acontecendo não é imposição de Igor, não é imposição de João, é o mundo, né, João? É o mundo. Eu uso muito, eu uso cases simples. Eu falo de padaria, né? Padaria vendia pão. Hoje em dia, a padaria tem que ter tudo. O pão é somente a isca para o cara ir lá. Mas padaria hoje em dia vende refeição, vende bolo, vende doce. Você compra revista dentro de padaria. Ou seja, ele teve que inovar. Né? Não adianta você inovar uma vez só. Não adianta. Porque, vou dar outro exemplo. Eu gosto de dar muito exemplo. Até desculpa, João. A Kodak. A Kodak, ela mesmo criou o que eu falei ela. A primeira máquina digital foi a Kodak mesmo que fez. Espera aí, se tu é a maior reveladora de filmes, tu é a maior mundial, a produção maior de filmes do mundo, tu vai criar uma máquina que não precisa de filme, tá entendendo? Então a Kodak mesmo criou a máquina digital, que ela daqui a uns anos ela disse, não, eu criei essa máquina, mas agora eu também não vendo mais filme. Aí tentaram parar a máquina digital, mas aí virou o quê? Virou uma febre que hoje em dia você não precisa mais de máquina. Você tem um seu celular que faz e bate foto infinitamente melhor. Né? Você não precisa mais de álbum, porque o álbum hoje é digital. Você coloca as fotos na internet, dá para uma geração toda ver. Então, isso há 10 anos, 15 anos atrás, quem não viu, João, quem não enxergou, está ultrapassado. Né? Então, eu falei aqui já de Kodak, eu falei aqui de Blockbuster, né? E são empresas gigantescas que quebraram. Né? Por quê? Porque não viram, né? Ou se inovaram um pouco. A Kodak inovou, partiu para a era digital, mas não continuou a evolução de criar um álbum virtual feito o Instagram entendeu? E aí, o que aconteceu? Não quebrou, a Kodak ainda existe, né? Mas teve uma redução de 80% do que ela era, né? Porque não continuou na inovação. Então, algumas pessoas falam, Igor, o presidente Igor quer botar tudo, daqui a pouco é GPS, quero, né? Everaldo está dizendo aí, né? Há 10 anos a gente não sabia o que era Netflix, né? A Netflix começou em 97, como entrega de, eu já estava falando, né? Entrega de DVDs. Era somente isso, né? Ela não concorria com a maior empresa mundial. Oi, inclusive já tem um estudo, né? Que mais de 30% dos empregos daqui a 3 anos eles não existem ainda. É verdade, é verdade. Né? Que vão surgir daqui a 3 anos, elas não existem hoje ainda. Né? Então você vê como a transformação está rápida. E a pandemia, o que eu acho interessante, é que ela trouxe, ela facilitou muito esse tipo de debate. Né? Faz 2 anos que a gente ocupou o meio digital, né? Realmente está uma exposição muito grande de debate, de construção, de workshop, de webinar. Né? O Ministério da Infraestrutura, ao qual o Denatran está subordinado, tem trabalhado isso com muita propriedade, tem feito diversos webinars, diversos workshops, debatido muito, está muito aberto. Né? As pessoas hoje estão muito próximas, né, ao poder, o poder que decide, né, que executa. Então, assim, tem facilitado muito a vida de todo mundo. E esse debate ele precisa ser feito. Né? Eu lembro bem que nas palestras que eu faço, eu falava muito do cara do carrinho de pão, que era uma bicicleta com a caixa na frente entregando pão nas nossas casas, né? E esse cara, de repente, ele foi convertido hoje no motoboy, né? Daquela entrega que é feita ao contrário. Você pede e chega na sua casa. Você fica esperando 4 para 5 horas passar o pão doce para você comprar. Né? Então, essa evolução, Igor, ela é um caminho sem volta. E como a gente falava naquela época, e hoje a gente realmente afirma, né, que ou os CF6 eles se adequam a esse novo momento, ou os Detrans entendem que o CFC é um grande parceiro e que ele, através da tecnologia, ele pode integrar com muita força isso
e ter toda a segurança de não precisar perguntar a Igor. Igor, você acha que vai ter fraude? Ele não tem que perguntar isso. Ele vai implantar uma segurança nessa integração que naturalmente ele vai poder vigiar a fraude. Né? Porque Exatamente. nós vamos sempre ter aquele desavisado ou aquele espertinho que vai querer burlar o sistema. Igor, o Franklin Lima, eu vou interromper, só que ele já perguntou 2 vezes. Ele está querendo que você fale sobre o circuito geográfico. Eu acho que é aquela área rede que ele fala. É uma nova tecnologia que nós estamos implantando aqui em Pernambuco, mas estamos ainda em análise, que é para que um CFC não invada a área do outro, principalmente na região do Agreste, do Sertão, onde alguns CFCs saem de uma cidade menor para dar aula numa cidade maior. Então, com o GPS, né, com o sistema que os nossos carros disponibilizam hoje, é possível a gente limitar aquele CFC a trabalhar naquela região. Caso ele trabalhe mais longe, trabalhe fora dessa área, que não é a área que ele está credenciado, porque você sabe, né, João? Não é Igor que está criando isso. Né? A resolução 789, a portaria diz que o CFC deve ministrar as aulas no local de seu credenciamento. Né? Então, não pode ter nem ponto de apoio. Né? Então, estar em outro canto significa isso. Então, nada impede que um usuário de uma cidade tire a carteira no meu CFC em outro município, mas o usuário tem que vir. A partir do momento que eu fico lá e fico ministrando aula, isso é um ponto de apoio. Eu tô tirando o aluno do credenciamento. Igor, só saudar e agradecer ao Everaldo, que está precisando sair. Eu imagino, eu já fui de uma função parecida com a dele, realmente a vida é muito corrida. Everaldo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. E, mais uma vez, parabenizamos a você pelo grande trabalho que está exercendo na coordenação do Junto ao Queria também dar parabéns aos presidentes todos que estão aqui, né? Eu já vi o Macena, eu já vi o Sergipe, eu já vi o pessoal do Natal. Então, obrigado aí ao pessoal que está nos prestigiando também, a todos os presidentes que formam a FENEALTE, né? Todos os sindicatos e todos os CFCs. Né? Tem muita propriedade de CFC aqui que tem dúvida e está tirando isso. Então, o cerco geográfico é para impedir que um CFC dê aula em outro município, onde ele não está credenciado. Isso está em discussão junto com a empresa credenciada e o sindicato, porque, por exemplo, eu tenho um pátio de treinamento. Então, eu não preciso começar e terminar na minha autoescola. Eu preciso colocar esse cerco que pode ser na minha autoescola e o cerco no meu pátio. Porque pela pandemia hoje, a gente marca a aula com mais segurança para o aluno ir diretamente para o pátio de treinamento, para que acabe esse contato do instrutor com o aluno ser o mínimo possível. Então, assim, vai ser colocado em prática, mas a gente está em análise ainda para que seja colocado para beneficiar os CFCs, nunca para prejudicar. Entendeu? Então, veio uma mensagem que iria começar de imediato isso, mas a gente conseguiu, junto com o Detran, com um diálogo, mostrar. Porque assim, o Detran faz, isso aí vai cumprir a legislação, ótimo, bota em prática. Aí a gente chega lá e fala, calma, deixa eu mostrar o prático como é que é, o meu lado. Não é que eu seja contra, eu quero que coloque, mas eu preciso disso e disso e disso. Não tem. Então, vamos fazer com que tenha, né? Porque eu não posso obrigar o aluno a estar indo para a autoescola o tempo todo se eu quero acabar com a aglomeração. Então, começar no pátio. Então, eu quero marcar 2 locais que o Detran fiscalize que aquele local existe. Não é só eu dizer, eu vou dar aula naquela área. O Detran tem que ir lá, fiscalizar, ver que a área existe, é uma área de treinamento, e aí ela bota. Então, você pode fazer no seu CFC e pode fazer nessa área. Então, é essa discussão que nós estamos tendo junto com o Detran. João, quando a gente tem um apoio da nossa classe, que é o que eu tenho aqui em Pernambuco, do meu CFCs, conversar com o Detran é muito fácil. Porque eles olham assim e falam, eita, rapaz, atrás daquele gordinho ali vem 250 autoescola. Né? Então, não é só você dizer que é presidente, não é só você dizer que é vice-presidente da federação, não é isso. É você mostrar o seu trabalho e a credibilidade. Né? E essa credibilidade eu só consegui porque todos os CFCs quiseram mudar. Entendeu? Eu tenho o apoio deles. Se eu não tiver isso, João, aí não funciona. Né? É complicado. E assim, a gente ainda encontra muita resistência. A gente encontra resistência. Não, veja, eu estou tentando abrir o Renache aqui na autoescola faz 1 ano, certo? Desde a pandemia. E eu encontro proprietário que diz, não, Igor, isso é obrigação do Detran. Não assuma esse serviço, não. Nós vamos ter custo. Eu digo, sim, vamos ter custo, mas vamos cobrar pelo custo. Eu não quero que seja de graça. Eu quero voltar a trabalhar. Mas tem proprietário que acha que a gente está assumindo os serviços do Detran. Não é? Mas assim, e o funcionário vai fazer mais nada? Deus queira que ele não faça nada, que eu faça tudo.
E que a sociedade, vê o CFC como uma empresa altamente correta, com credibilidade, para efetuar todo tipo de serviço, a entregar uma carteira, a fazer um curso de reciclagem, a imprimir o documento do carro, a pagar o IPVA, e é o principal, que é a formação de condutores, entendeu? Eu queria também saudar aqui meu amigo Dr. Rossan, presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, que está nos prestigiando aqui, parabenizando a nossa iniciativa. Dr. Rossan é um guerreiro do direito de trânsito nesse Brasil e, como a gente sempre diz, nós vamos estar todos irmanados com um só objetivo, que lá no fim vai reverter na diminuição de mortes e lesões no trânsito. Igor, a coisa, quando está boa, o tempo realmente da live não foi embora 1 hora, mas a gente tem ainda 10 minutos. E eu queria falar com você 2 coisas, tá? Importantes. Eu gostaria que você discorresse sobre isso. Primeiro, a necessidade urgente de realmente a gente ter a aula de moto na rua, né? Acho que a gente não vai conseguir combater essa infinidade de mortes no trânsito, né? Especialmente em motocicletas, se a gente não der uma qualidade, se o cara continuar treinando. Eu sei que estatisticamente não é isso, apenas isso que tem, mas a gente pode diminuir se o cara parar de ficar treinando só dentro de um pátio fechadinho e ele possa realmente ir para a rua. E o segundo, esses 2 pontos que eu quero que você fale sobre isso, e o segundo, parabenizar e que você fale também a questão da vacinação dos funcionários de CFCs aí em Pernambuco, né? Que graças a Deus começou. Eu queria que você falasse sobre esses 2 temas. Beleza. Primeiramente, eu peguei uma decisão do desembargador do TRF5, onde ele quis acabar com a greve do funcionário do Detran em 2015, e ele disse que a greve era ilegal porque o serviço do Detran era essencial. Né? Então, de base desse documento, dessa decisão, eu mostrei que o Detran não poderia fechar e, automaticamente, eu, por ser o serviço delegado, também não. Então, desde o início, os CF6 podem estar no lockdown, o que tiver, isso só foi o primeiro, os CF6 continuam funcionando e dando suas aulas. Lógico, seguindo protocolos rígidos, né, de isolamento. O presencial, muitas vezes, a gente evita, faz o remoto, né, mas a gente conseguiu colocar a nossa atividade como essencial. De posse desse documento também, nós mostramos que nosso KNAI é da educação, junto ao Ministério da Saúde, municipal. A gente conseguiu em Recife e está replicando em alguns municípios. Então, foi bem fácil, né? Foi para o jurídico, ele disse, não, o KNAI deles é educação, a gente não vai furar fila e a gente não vai fazer nada. Então, realmente, os CF6 aqui de Recife e de outros municípios já está replicando, estão todos imunizados e passam uma segurança muito grande para a sociedade. Né? Passa uma segurança, porque eles não, já que é um serviço essencial, eu posso tirar a carteira lá com eles tranquilamente. Né? Sobre, qual foi o segundo tema, João? Que você falou? Sobre a aula de moto. Na rua. Na rua. Né? Eu vejo a autoescola como um espelho do Detran. Na hora que o Detran mudar a prova, o usuário vai cobrar da autoescola aquilo que é feito lá. Enquanto o Detran fizer aquela prova que é só equilíbrio, que não freia, que não passa marcha, não faz nada, o usuário não vai querer aprender diferente. Nós fizemos cursos aqui na Honda e quisemos aplicar isso a nossos alunos. E aí, sabe o que os alunos falavam? A autoescola está dando dificuldade, porque a prova é bem fácil. Ou seja, eu fiz um curso com a Honda, com o apoio do Detran, e na hora que eu vou passar para a sociedade, ele diz que não é porque não é cobrado. Então, a mentalidade do aluno eu preciso passar. Então, na hora que o Detran modificar, e precisa, a nível do Brasil, Everaldo, você está aí ainda, mais pessoas do Denatran, precisa se mudar os exames. Na hora que a gente mudar o exame, não precisa nem de carga horária, João. Né? Se o exame for um exame rígido, um exame tipo a OAB, eu não me interessa onde ele estudou. Ele só passa se ele estudar. E ele vem para mim para estudar. Né? O centro de informações sou eu. Agora, enquanto o exame for muito falho, a gente tem que obrigar o pessoal a fazer aula. Infelizmente é isso. Né? Mas na hora que o Detran e o Denatran obrigar, né, delegar, que a prova tem que ser também na via pública, real, né, que tem que passar marcha, que tem que subir uma rampa. 90% das pessoas que passam na prova do Detran de Pernambuco de moto, se você der a moto na rua e dizer ali, vá até a esquina, passa primeira, segunda e volte, freia o motor, ele não sabe frear motor. Entendeu? Não sabe fazer aquela redução na motocicleta. Então, precisa mudar. E o Estado mudar é muito difícil.
eu vou correr esse risco de botar na rua para a pessoa cair. Ou seja, é muito complicado. Eu me coloco sempre, eu tenho a empatia de me colocar nas duas posições. Mas a gente precisa discutir esse tema, a gente precisa mudar a formação de motocicleta, né, como estão mudando a de veículos, mas o Detran precisa mudar o exame, certo? Mudando o exame, toda uma cadeia começa a funcionar melhor, porque o usuário vai pedir, não, eu preciso realmente aprender, né? A gente vai ensinar o aluno a reduzir, a frear uma moto na redução, ele fala, para quê? Se isso não cai na prova. Ele não sabe, ele quer fazer isso na rua, entendeu? Então, assim, a mudança do Detran, dos exames, é essencial para que a gente possa mudar o jeito de formar os condutores no Brasil. Eu enxergo assim, João. Perfeito, muito bom. Vamos sugerir isso lá na tomada de subsídio, né? Estamos participando. O sindicato está fazendo também a parte dele. E a gente vai esperar que venha mudanças aí muito propícias para a nossa classe. Exatamente. O Denatran está fazendo um grande banco de questões. Isso aí é uma coisa fundamental que precisa ser padronizada a nível do Brasil. A gente tem muita falha, né, nas provas locais. E você é muito feliz quando você diz isso. Se o Detran cobrar, naturalmente, a formação ela vai ser melhorada. Vai ser um processo... Lógico. Eu quero agradecer demais a tua presença aqui nessa noite. Eu quero parabenizar todos os CFCs que fizeram presente aqui. Eu quero dizer aos CFCs que tenham coragem, tá? Tenham coragem, não tenham medo de cobrar aquilo que é justo, tá? Eu sempre dizia que o CFC tinha uma mania de brigar para baixo, né? São 39 anos que eu tenho no Detran e eu sempre vi o CFC brigando para baixo, isso é um absurdo. Cobre o que é justo e dê o serviço de qualidade. E aí sim, pode ter certeza que, como o exemplo da barbearia, as pessoas vão pela qualidade, porque sabem que sairão de lá, colocarão seus filhos para sair grandes condutores e realmente com resultado. Então, CFC, acredite, tenha coragem e vá para cima com as lideranças que vocês têm, Magnel, Suíco, Justino, Claudionô, Alessandro. Aí, se eu passar aqui o dia, eu falo que são pessoas que realmente memoráveis, pessoas que lutam verdadeiramente por isso. Então, Igor, agradeço demais a tua presença. Vamos marcar uma com o meu amigo Alessandro, ele já disse que está disponível. Eu vou bater um papo. A gente marca pelo YouTube, a gente marca, com o Alessandro a gente marca pelo YouTube, porque a gente bota mais gente e lá não tem tempo. A gente consegue fazer uma coisa com bem mais tempo. Né? Pronto, vamos começar assim. Com certeza. Agradecer a todos. Obrigado, João, pela oportunidade de a gente falar. Agradecer a todo mundo que está participando aqui, o pessoal, presidente, João Alberto, Justino, né? A Everaldo que participando, interagindo, ou seja, ele não está só vendo nossa live, ele está interagindo, está perguntando, está falando, e isso é a primeira vez que eu vejo no Denatran, né? Então é importantíssimo a gente ter essa credibilidade. Isso é credibilidade, João. Isso, na verdade, acontece quando você confia e vê que a classe quer mudar, que a classe precisa do apoio. A gente precisa do apoio, né? Somente do apoio. A classe beleza? Então, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para o que você precisar. Aos CFCs dos outros estados aí, o que precisar do case de Pernambuco, de informações de portaria, basta pedir. Né? Boa noite, Macena, no Amazonas. Nosso amigo Macena, presidente lá do Sindicato do Amazonas. Boa noite. E pronto, João. Estou à sua disposição. Estou aqui lutando pelo meu Nordeste. E eu digo assim, o Nordeste hoje em dia é exemplo de formação de condutores. A gente é exemplo. Eu chancelo isso. Que coisa boa. Ô, meu irmão, muito obrigado por tudo. Obrigado a todos vocês que compareceram. Peço que vocês sigam aí o @Instituto Via no Instagram. Acessem o nosso site www.institutovia.com.br. Também no YouTube, Instituto Via. E a gente quer fazer uma grande parceria, né, com os CFCs do Brasil todo, para que a gente possa verdadeiramente dar a essa categoria o espaço que ela merece, né? A credibilidade que ela merece e a qualidade que ela merece. Quando a gente vê aqui pessoas como a Everaldo do Denatran tirando o seu tempo para participar dessas lives, para apoiar a categoria, porque vocês estão realmente quebrando paradigmas e ganhando a credibilidade que vocês tanto merecem. Aquele abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe, porque o Instagram não perdoa, o tempo para. Obrigado, João. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal.